Olá, estamos iniciando mais O Tema é Direito. Hoje, o tema será cidadania. E para conversar sobre cidadania, eu trago a professora, advogada, Nara Suzana Steiner Pires, minha colega aqui da Unifra, para nós conversarmos sobre a cidadania e o conceito atual e as vantagens da cidadania. Bom, primeiramente, uma boa noite a você, Blatz. Agradeço pelo convite, uma boa noite a todos aqueles que estiverem nos ouvindo. E claro que o tema foi pensado até em circunstâncias atuais, pelas situações vividas hoje dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, dentro da nossa nação e inclusive a nível internacional. Nós não podemos falar em cidadania e pensarmos a nível local apenas. Mas todas as circunstâncias que estão nos levando hoje a questionar o porquê acontece, né? Fatos como, por exemplo, que a gente teve recentemente na cidade, agora morte de pessoas que eram trabalhadoras, estupradas ou esquartejadas, né? Crianças que somem, a nível de estado, manifestações de professores, tendo a casa violada, domicílio de professores violados pelo governo, numa concepção mais ampla a nível internacional, onde nós tivemos recentemente uma brasileira, em especial gaúcha, presa na Rússia por um ativismo ambiental. Então veja que eu comecei devagarinho, desde aqui a nosso âmbito local, chegando até um nível internacional. Para a gente falar em cidadania, a gente deve ter uma concepção antes de direitos humanos. E as pessoas, em geral, geralmente têm essa concepção de direitos humanos errônea. Direitos humanos não é aqueles direitos somente dos presos, como as pessoas têm em mente, né? Direitos humanos foram asseguradas pela Carta de 1948 e depois ratificadas pelos estados que assinaram. É claro que os direitos humanos são aqueles direitos inerentes a todo homem que está num nível internacional muito mais alto. No momento que esses direitos humanos são recepcionados a nível interno de cada Estado-nação, quando eu falo, de cada Estado, aí sim ele se passa a chamar direitos fundamentais. E a cidadania é um desses direitos humanos incorporado na nossa Constituição de 1988, que chama-se então um dos direitos fundamentais e também direitos humanos. Bem, a partir dessa concepção primeira de direitos humanos, aí nós temos que ver também uma outra concepção, que é exatamente da sociedade. O que é sociedade? A sociedade, para falar em sociedade atual, quando que ela começou? Quando que ela emergiu? O que é essa sociedade? Essa sociedade, na realidade, ela surge a partir, depois das revoluções, mais num estado moderno, a partir de filósofos, de sociólogos, que começam a interagir e criar a ideia de sociedade. Aí a gente vai entender, então, o que é realmente uma sociologia. Veja que eu fiz cruzamento de direitos humanos, de direitos fundamentais, de sociologia, de filosofia, para poder chegar e falar em cidadania. Porque a cidadania, ela compreende que, além de questões normativas, além de questões dogmáticas, hoje ela está num plano muito mais inovador, crítico, que nós temos que elevar o pensamento para a parte subjetiva, para a parte reflexiva. E isso é difícil. Não é uma coisa fácil de se realizar. Até porque o se sentir cidadão também faz parte disso. Eu não posso exercer a minha cidadania se eu não me sinto um cidadão ou não sei o que eu tenho direito como cidadão, né? Aí que vem a palavra cidadão. Então, quem é o cidadão, Blatz? É eu, você, todos nós? Então, para aí. A Constituição trouxe quem é cidadão. Ela traz exatamente que cidadão é aquele que pode votar e ser votado. Da onde que sai a concepção de cidadão? Exatamente ali, a partir do absolutismo, a partir de onde o Estado é soberano, nós vamos ter quem pode votar e quem pode ser votado. Mais ainda, essa concepção de cidadão é aquele que pode votar, porque na realidade lá nós temos pessoas que podem e outras que não podem. Então já temos algumas pessoas que são excluídas dessa ideia de cidadania inicial. Alguns autores trazem essa definição de cidadania como
como sendo uma das mais importantes. Mas quando a gente começa a aprofundar os estudos e voltar no tempo, na história e buscar desde os primórdios, a gente percebe que cidadania ela é muito, mas muito antiga mesmo, desde a época da civilização, desde o início da civilização, quando as pessoas começaram a se organizar em aldeias. Não vou nem falar nas cruzadas, que é mais adiante, mas lá atrás mesmo em aldeias. Quando as pessoas percebem que elas precisam se organizar, se autodefender, inclusive de si próprio, porque o homem é o maior animal do homem, a gente sabe disso. Então, haveria uma autodestruição do próprio homem. Nesse momento, começa a se ditar, então, normas não dá para falar, leis também não, mas regras de convivência. Essas regras de convivência é exatamente aonde começa a primeira concepção de cidadania. E a partir dessas regras de convivência, com o passar dos tempos, vai se tornando cada vez mais inserida, principalmente nas cruzadas, que vai ser aonde a gente vai ter um poder maior do Estado, Igreja, né? Que aí nós temos exatamente o Estado soberano e a Igreja juntos, em concepção a ideia em razão das pessoas que estão se formando. Então, quem pode participar disso? Quem não pode participar? Aí que entra o cidadão. Então, nem todas as pessoas dessa época são um cidadão. Diferentemente, a partir do momento que a gente entra num Estado democrático de direito. Porque onde a gente entrar num Estado democrático de direito, aí sim, todos, né, nós temos direito à cidadania. Então, veja a importância que teve lá os direitos humanos, a importância da recepção dos direitos humanos dentro do nosso ordenamento através da Constituição, para hoje a gente falar em cidadania e termos esse termo tão popularizado. Porque, na realidade, o termo cidadania, hoje, ele é popularizado. Políticos utilizam, intelectuais utilizam... Utilizam sem dar o devido valor. Sem dar o devido valor. Por isso que ela se torna interessante e importante o estudo da palavra. E, principalmente, aonde a gente vai chegar, que é uma concepção mais atual dessa palavra cidadania, não é? E hoje, qual é a concepção de cidadão? Nós temos vários doutrinadores... Eu digo assim, a concepção ideal, né? Porque tem muitas pessoas que, embora sendo cidadãos de direito, não são de fato. Exato. Na verdade, ideal, nós não vamos chegar nunca, né? Porque talvez um dia... Sim, mas a utopia é o caminho para onde se dirige. Um caminho para onde se dirige tem palavras-chave. São fraternidade, solidariedade e cooperação. Olha bem aonde eu vou chegar com solidariedade e cooperação. A União Europeia percebeu isso. Quando ela ressurge das cinzas exatamente de um problema que foi a guerra, ela precisa se recuperar, ela denota a preocupação em união das pessoas. Mas eu te pergunto, hoje em dia, quando está sendo potencializado cada vez mais a individualidade, o individualismo, nós não estamos andando na contramão disso? Exato, por isso os estudos. Por que estudar cidadania? Porque a gente buscar uma nova concepção e principalmente quem são as pessoas que podem efetivamente mostrar o que é a cidadania, não aquela da Constituição de votar e ser votado, mas essa da solidariedade, da cooperação, essa diferenciada. Quem pode nos apoiar? Quem pode nos dar um subsídio, né? Então, na verdade, são esses os estudos que a gente vai trazendo à tona. Eu estava te dizendo exatamente da dificuldade que se tem na proteção dessa palavra ou na proteção da efetividade de cidadania. Nós estávamos comentando da terminologia utilizada erroneamente. É muito fácil ver políticos, intelectuais, as pessoas comuns, ou até mesmo aquele que quer se utilizar de exerça a sua cidadania, é muito fácil, né? Ou estamos protegendo a sua cidadania. Uma coisa também importante salientar, até para os demais que estão assistindo, que cidadania tem a ver lá com a ideia de territorialidade, né? Sim, claro. De território, de nação. Sim. Então, eu sou... para hoje tu pertence, né? Então, Brasil... União Europeia, Estados Unidos, então tu é cidadão daquele lugar. Quer dizer que se eu sair do Brasil e for para a União Europeia, eu não sou mais cidadã?
Sim, a tua cidadania lá é uma cidadania não é, precária. É uma precária. Praticamente não existe, Ela porque não os teus existe. direitos não estão. É o que acontece com a moça ativista, por exemplo. Exatamente. Viu que é onde a gente foi falar? Então, por isso que se a gente vive É num o caso mundo... dos náufragos agora na Itália, que Também. fogem dos países africanos, Exato. né? Chegam na Itália, eles não são cidadãos, eles não são humanos praticamente. Então, que tipo de cidadania é essa? Por isso que a gente tem que pensar num patamar muito maior, mais complexo e não tão individualista e simplista. Para nós fecharmos esse primeiro bloco, eu pergunto o seguinte, deixo essa questão como um degrau para o segundo. Quando se fala hoje numa cidadania, nós estamos falando numa cidadania como se fosse mundial e não territorial fechado. Isso. Para fechar o bloco, o Mujica, presidente do Uruguai, no discurso que ele fez recentemente na ONU, ele disse que quando se fala nos indigentes da África, não se deve falar nos indigentes da África, porque os indigentes são seres humanos que são indigentes da África ou em qualquer lugar. Exato. Né? Então nós não estamos reconhecendo a cidadania do indigente africano. Então vou te dizer o nome disso, cidadania planetária. Próximo bloco. Pois então, no próximo bloco voltaremos com Cidadania Planetária com a professora Nara Suzana Steiner Pires. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. O tema é direito, agora no segundo bloco. Voltamos com a professora Nara Suzana Steiner Pires e o nosso tema hoje é a cidadania. E nós encerramos o primeiro bloco falando em cidadania planetária. Cidadania planetária, professora, o que é isso? Veja, vai ter pessoas que vão pensar que pode ser utópico, que pode ser idealista, porque realmente é uma terminologia que aonde se procurar, se jogar na internet, que é mais acessível a todos, vai vir muita pouca informação. Porque realmente são poucos os doutrinadores que estão enfatizando essa ideia de cidadania planetária. A nível de Brasil, nós temos um professor na Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Dr. Rogério Portanova, onde ele divulga essa ideia de cidadania planetária. Ele é um dos idealizadores a nível de Brasil, mas há mais de 20 anos ele vem construindo essa ideia. Não é uma coisa de 2 anos, são 20 anos. Então, quando a gente falou em solidariedade, em cooperação, eu disse para ti que na realidade, e para os ouvintes, que na realidade é uma coisa complexa. Para ele tem uma concepção que é simplista, que na realidade nós temos que observar ali onde a gente falou da ideia de território de nação, Sim. Nós temos que observar que essas pessoas, como tu disseste, o Mujica lá dos indigentes na África, são indigentes em qualquer lugar. Então é claro que essa ideia ela tem a ver num mundo universal, de planeta, que na própria Declaração dos Direitos Humanos não está lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim. Então, se eu penso em declaração universal, eu não estou pensando em local, global ou só dos seres humanos. Ela é universal, ela vai além do ser humano. Se eu falar de biosfera, por exemplo, exatamente de uma proteção à biosfera, eu não estou indo além do globo, eu estou indo a nível universal. Dizer, olha da onde. Quando se defende a natureza, nós estamos defendendo o direito do homem sobreviver. É aí que ele
traz a ideia da cidadania planetária junto com a cidadania ecológica. Olha onde ele vai parar, né? Sim. Então veja de onde nós partimos e aonde nós estamos chegando numa cidadania a nível universal. Blattes, isso já vem também da ecologia dos saberes. O Boaventura também escreve a ecologia dos saberes, que é exatamente aquela ideia do conhecer a mais que o conhecimento, é o saber do conhecimento além fronteiras. Quando eu falo além fronteira, eu não estou delimitando o território, Sim. eu estou indo àquela além fronteiriços. Então eu não posso falar lá dos africanos, o Mujica está certo no que ele está dizendo. Eu não posso falar exatamente só da União Europeia ou só do Brasil. Eu tenho que pensar num contexto a nível globalizado, porque hoje um capitalismo é globalizado. As proteções, então, devem ser globalizadas. E quando eu falo em cidadania, eu devo pensar ela, então, hoje não mais num nível só local, mas sim num nível planetário. E tanto isso é verdade, Nara, de que quando se fala em direitos humanos e não exploração de trabalho infantil e não de exploração de trabalho escravo, nós temos indústrias, né, se mudando para a China porque lá isso é possível. E temos aqui no Brasil comprando produto de lá como se o escravo chinês, a criança chinesa, não tivesse também os direitos humanos. Não tivesse os direitos que nós temos, exatamente. É a mesma coisa dos médicos, a situação dos médicos, nem Exatamente. é mérito, nem vou entrar na questão dos médicos, né? Mas uma coisa, lembra que a gente falou lá atrás em sociedade? Bom, então cidadania, nós temos a concepção que é o Estado que tem que tutelar. Mas e a sociedade fica onde? A tua pergunta do individualismo, aonde fica a sociedade? Existe um sociólogo que é o Chatelet já diz e escreve sobre as concepções do século XX. São as mesmas que nós continuamos utilizando no século XXI. E, na verdade, lá ele já previa que Estado e sociedade devem ser um ente só. Então, quando ele prevê que Estado e sociedade devem ser um ente só, na realidade ele está tratando da ideia de cooperação. Sim. Ele está tratando da ideia de solidariedade, não é mesmo? Então, assim, nessa linha, o próprio professor Rogério Portanova, ele coloca que nós devemos atuar diferente, de maneira diferente. Nós temos que ter uma percepção do mundo diferenciada e atuar diferentemente disso, né? Na verdade, a gente pensa também em assegurar cidadania. A professora Cristiane Derani também já tinha comentado isso, que a sociedade, ela precisa e deve se pautar na segurança de cidadania e de dignidade humana. Então, olha o que cidadania vem trazer. Por isso que a gente saiu lá daquelas 3 concepções primeiras, falando em direitos humanos, falando em direitos fundamentais, para falar em cidadania. Para chegar aqui no final, a gente tratando de direito planetário ou de cidadania planetária, que é uma nova e atual concepção, e eu friso, não são todos, não é a maioria, né? Foi o que eu coloquei de início, é uma tese que está se levantando, é um estudo que está se levantando e que tem uma fundamentação. Tanto é que eu já deixei aberto na nossa conversa que pode haver futuras conversas em torno agora da aplicabilidade dessa cidadania, porque hoje a gente está colocando o que é essa cidadania planetária, o que é uma cidadania globalizada, o que é uma cidadania ecológica. Então agora você vê como é que eu vou te responder aquela pergunta: há um conceito ideal de cidadania? Se eu tenho diversas cidadanias? Outra estudiosa, Núria Beloso Martim, ela é europeia, claro, né? E ela também estuda as concepções de cidadania. E ela pergunta: cidadania para quem? Para que tipo de cidadão? Para a Nara? Para o Blattes? Para aqueles abnegados? Para os excluídos? Ela não falou do além fronteira, mas ela já estava falando nisso. Porque hoje, tal como existe, a cidadania ela é quase um título nobiliárquico. Quer dizer, o cidadão é um cidadão, o restante é cidadão de segunda classe. Exatamente, é o excluído, né? É o excluído. É o menos favorecido. É o menos favorecido. Então quer dizer que o indiano não é, o africano não é. E nós não somos quando vamos para o primeiro mundo. Exato. Nós aqui hoje nós temos a concepção de cidadania, eu sou cidadão, eu exerço meus direitos. Mas no momento que eu sair, entrar num aeroporto internacional, eu posso ser barrada se não tiver um limite no cartão de crédito que condiza com aquilo que eles queiram que eu gaste lá. Exatamente. Então eu não sou mais cidadã. E é exatamente essa concepção que nós temos que romper. Tem que haver uma ruptura com essa concepção errada de cidadania. E abrir aí para reflexão, por isso que eu te disse que é inovador, que é crítico e reflexivo. E quando a gente entra nesse patamar e principalmente
multidisciplinar, é uma abordagem transversal, porque a gente tem que analisar filosoficamente, sociologicamente, para depois analisar o direito. Porque é claro que a sociedade, ela acredita na ciência. Então, a ciência deve ser pautada em uma abordagem transversal para poder dizer, então, o que poderia ser uma cidadania planetária. Agora, por incrível que pareça, não é? Todos os atos favoráveis à cidadania ou favoráveis aos direitos humanos, eles têm que, por vias tortas, serem impostos através da lei. Porque há uma resistência, inclusive, das pessoas que vão ser beneficiadas contra esta alteração do status quo. Inclusive, isso tem a ver, a tua questão, exatamente com o direito internacional, porque a cidadania, lembra que nós saímos lá, então, de território e nação, o direito internacional medita as normas através dos tratados, e eu só sei que eu sou cidadã brasileira por isso. Ele me delimitou o meu espaço, Sim. um tratado internacional delimitou, é uma lei. E, na verdade, quando a gente fala em leis a nível internacional, aquelas que têm uma aplicabilidade, que têm uma abrangência, então eu chamo elas de soft law. Agora, aquelas que são a partir de experiências e que não ganharam o formato de lei, mas que já são normas, que são tratadas e que são negociadas e que são aderidas mesmo sem existir a lei, ela já não é mais, ela é a hard law. Então, aliás, soft law, hard law é a outra, né? Então, a gente tem essas concepções também de lei, que é o que é cidadão. A gente pode tratar de outros assuntos referente a isso também. E, assim, antes de nós encerrarmos o nosso programa, como é que você vê a cidadania agora no Brasil? Né? Como nós lidamos com a nossa cidadania? Blatz, já que nós estamos a caminho de encerrar, eu vejo a cidadania ainda no Brasil a passos muito lentos. Ela ainda está em construção. É uma construção lenta, histórica e com bastante luta. E hoje essas manifestações vieram dar exatamente um exemplo do que nós podemos ter para frente ainda. E para isso a gente vai precisar do apoio de quem a sociedade tem credibilidade, e é do judiciário. Porque estas manifestações, elas estão sendo feitas por pessoas que nunca foram ouvidas. Isso. E agora elas querem ser ouvidas. Elas querem ser ouvidas. E quem é que vai colocar isso na prática se não é o legislador? Teria que ser o legislador, como nós acabamos de dizer que a sociedade é regrada por normas. Se o legislador não fizer isso, quem é que vai acabar fazendo? O judiciário termina legislando e termina criando regras. Então, veja, ó, outra situação que nós vamos ter que repensar. Qual vai ser a atuação do judiciário? Será que vai ser naquelas formas dogmáticas, formalistas, ou vai ter uma visão diferenciada? Vai ter uma visão realmente ativa em relação à ideia de cidadania? É aí que fica aquele outro ponto que nós comentamos. E essas mudanças são mudanças de longo prazo. E elas começam aonde? Elas começam exatamente aqui. Elas começam na universidade, com pessoas que trazem essas ideias diferentes, lançam para os alunos, lançam para os professores, e isto vai fomentando, e os nossos alunos amanhã serão juízes, serão promotores, serão advogados, e poderão fazer a implantação gradativamente disso. É isso que eu sempre comento em sala de aula. Eles são o nosso futuro. Exatamente. E o nosso futuro, para pensar em cidadania a longo prazo, está neles, né? Nara, muito obrigado pela tua participação. Com certeza fizemos um bom programa sobre a cidadania, neste ano em que nós estamos comemorando 25 anos da Constituição Cidadã. Até a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário. Muito obrigado